nesse momento, abençoe o nosso culto e cada irmão que está conosco de forma online, que está reunido com a sua família. Te adoramos para a glória do teu nome. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 25. É um salmo escrito pelo rei Davi, um salmo de oração e petição por auxílio e socorro divino. Salmo 25. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das bondades que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Esse salmo continue se fazendo presente, penetrando no seu coração, porque o Senhor ainda tem algumas coisas para falar conosco esta noite. Vamos cantar, louvar e adorar ao nome do Senhor. O presbítero Adenilson nos conduzirá a Deus por meio dos louvores neste momento. Paz do Senhor. Glória a Deus, né? Mais uma vez aqui, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. E esse Deus que é um Deus de bondade, é um Deus fiel. Nós queremos engrandecer o nome desse Deus. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Nós estamos aqui para adorar, Senhor, meu Deus, para te exaltar no nome de Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, para sempre se louvará. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Graças a Deus pelo Senhor que nos permite mais uma oportunidade de cultuar, de adorar e bendizer ao santo nome dele. Eu convido você aí na sua casa, talvez no seu sofá, na sua cadeira, a curvar a sua cabeça. Se você puder, fique à vontade também na liberdade do Senhor para dobrar os seus joelhos diante da maravilhosa graça do nosso Deus e orar conosco em favor do nosso país, em favor da nossa cidade, do nosso estado, do mundo, em favor dos enfermos, aqueles que estão com coronavírus, aqueles que estão com dengue. O Senhor há de ouvir a oração da igreja e entrar com favor, graça e providência. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer esta noite e queremos clamar a ti, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, para que a tua boa mão abençoe de uma forma especial o nosso mundo, o nosso estado, o nosso país e principalmente a nossa cidade, Maringá, desta pandemia do coronavírus. Pai, o Senhor é o Deus que tem se mostrado ao longo da tua palavra como aquele que controla a natureza, as pragas, os animais, as ondas do mar, os céus e a terra. O Senhor é Deus, o Senhor reina sobre tudo quanto criou. Pai, peço a ti que o Senhor entre com providência em favor do seu povo, com graça, com favor, livrando do mal, livrando desta enfermidade, Pai, cada um que se encontra talvez enfermo, aqueles que não estão enfermos, que o Senhor continue os guardando de uma forma especial, cuidando deles, das suas respectivas famílias. Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus vivo, é um Deus que opera e que realiza milagres, salvação e grandes prodígios em favor do seu povo. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Abençoe os nossos irmãos da segunda igreja, aqueles que estão enfermos. Abençoe, Pai, os nossos irmãos que são de mais idade ou aqueles que se encontram dentro da faixa de risco. Pai, o Senhor há de guardá-los debaixo das tuas asas e a tua sombra. Muito obrigado, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém, Jesus.
Glória a Deus. E eu quero dizer para você, nós servimos um Deus vivo, nós não servimos um Deus morto. E esse Deus que vive para sempre, Ele não vai deixar você na mão. Em toda a vida, Deus nunca nos deixou na mão. Não vai ser agora, nesse momento que passa o nosso país, que Ele vai nos deixar na mão. Confie nesse Deus, porque Ele é quem cuida de nós em todo o tempo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, bem sei então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que um dia o rio cruzarei e com ardor batalharei, verei a vida triunfando em vida, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Jesus vive. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com este versículo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Que bom nós estarmos aqui com o propósito de glorificar a Deus e também de trazer edificação espiritual para todos vocês que estão nos assistindo neste momento ou que assistirão posteriormente. Que Deus abençoe os nossos corações, as nossas vidas, as nossas famílias, que possamos ser guardados pelo Senhor de todo mal e também do maligno. Nós estamos aqui e queremos então compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje o nosso texto está lá em Jonas, capítulo de número 3, profeta Jonas, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para juntos nós compartilharmos aí aquilo que Deus colocou no nosso coração para a edificação do povo de Deus na face da terra. Louvado seja Deus para todo o sempre. Jonas, capítulo de número 3. Saudades dos nossos irmãos aqui, da segunda igreja, das nossas reuniões. Geralmente nós temos culto de oração na terça, não tivemos ontem. Hoje nós teríamos tarde da bênção, não tivemos. Amanhã deveríamos ter a noite da esperança, não teremos também. Por isso, hoje à noite, bem no meio da semana, nós estamos aqui então para trazer uma palavra de edificação espiritual para todos vocês. Vamos ler então esse texto tão precioso da palavra de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vamos
pedir graça para Deus neste momento, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Querido Deus, nesta hora nós pedimos a tua graça, pedimos a tua capacitação, pedimos o teu auxílio, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a tua palavra possa encorajar, ensinar, corrigir, admoestar, que o teu nome seja engrandecido, louvado seja Deus. Abençoe, Senhor, todos estes que estão assistindo agora, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Existem na palavra de Deus algumas coisas que entristecem muito o coração do Senhor. Inclusive, há uma lista em Provérbios das coisas que aborrecem ao Senhor. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a seguir, diz para nós: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, a sua alma abomina. Quais são essas coisas que o Senhor aborrece? Olhos altivos, 1ª. Língua mentirosa, 3ª. Mãos que derramam sangue inocente, 4º. Coração que trama projetos iníquos, 5ª. Pés que se apressam para correr o mal, 6ª. Testemunha falsa que profere mentiras, 7ª. Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. O Senhor aborrece o mal. O Senhor não se agrada do mal. A cidade de Nínive era uma cidade no período de Jonas, uma cidade muito má. E Deus chamou Jonas para levar uma mensagem de arrependimento para aquela cidade, para os seus moradores, para que eles então pudessem desfrutar da misericórdia do nosso Deus. Segundo os estudiosos, por exemplo, tem um livro chamado Geografia Bíblica, do Cláudio Honor de Andrade. Eles diziam que os ninivitas, para assustarem as pessoas, depois de massacrarem muitas pessoas, eles faziam pirâmides com os seus crânios para amedrontar, para assustar as pessoas. Irmãos, Deus ia destruir essa cidade por causa do seu mal. Iria derramar o seu juízo por causa do seu mal nesta cidade. E os juízos do Senhor, eles aconteceram pontualmente, por exemplo, em Sodoma, em Gomorra e em outros lugares mais. Então, essa cidade que seria destruída, nós que conhecemos toda a história, ela foi preservada, ela foi livrada pela misericórdia do Senhor. Gente de Deus, você que está agora ouvindo esta palavra do Senhor, nós aprendemos na Bíblia que Deus pode trazer livramentos para as nações. Nós entendemos, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, que nem tudo é o fim, que nem tudo está acabado, que nem tudo se tornará um caos quando nós nos voltamos para o Senhor. Essa é a grande lição aqui do nosso texto de Jonas. Deus, por sua infinita misericórdia, ele livra nações de sua destruição. Nós vamos ver nesse texto como Deus livra uma nação de sua destruição. Como Deus livra uma nação da destruição. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para os versículos de número 1 e de número 4, nós vamos logo percebendo que Deus livra nações da destruição quando ele envia a sua palavra. Quando Deus envia a sua palavra. O versículo de número 1 que nós lemos do capítulo 3 começa assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Então a palavra do Senhor foi enviada a segunda vez pelo profeta Jonas. Olha só a importância da palavra de Deus.
quando a palavra de Deus chegou a Nínive, esta cidade grandiosa, alguma coisa extraordinária aconteceu. É bom verificar no versículo 1 que esta palavra, ela chegou a segunda vez para Jonas. Porque a primeira vez que Deus deu a palavra para Jonas, Jonas desobedeceu a Deus. É possível que você conheça a história. Ele sai então de um lugar e vai para o lugar oposto àquilo que Deus ordenara a ele fazer. Todas as vezes que os homens se opõem a Deus, os resultados não são bons, os resultados são tristes, mas graças a Deus que o Senhor é longâmino, é misericordioso, e Jonas teve uma oportunidade de voltar e se encontrar de novo no centro da vontade do Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém nesta hora, que você também já recebeu a palavra de Deus, já recebeu os princípios da palavra de Deus para a sua vida, mas você caminhou em direção oposta. Não continue na direção oposta daquilo que Deus tem para a sua vida. Não! Em nome de Jesus, se volte para o Senhor hoje e que a misericórdia dele alcance o seu coração, alcance a sua vida. Jonas então foi, diz o versículo 2, que ele foi e ele proclamou a palavra de Deus aos ninivitas. Ele anunciou aquilo que o Senhor tinha como palavra dele para aquele povo durante aquele período. E o texto diz para nós que no versículo de número 5, os ninivitas creram em Deus. E eles proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de sacos, desde o maior até o menor. Olha só, como é que Deus livra uma nação da destruição? Em primeiro lugar, Deus livra essa nação enviando a palavra dele. Quando a palavra de Deus chegou aos habitantes de Nínive, aquela cidade, aqueles homens, aquelas pessoas que seriam destruídas, eles creram em Deus, eles se voltaram para Deus, se arrependeram. Arrependimento é algo que precisa ser demonstrado. E o texto demonstra que eles proclamaram um jejum a Deus. O que é o jejum? O jejum é parar de se alimentar fisicamente para você se alimentar de Deus. O jejum é algo maravilhoso, é além de uma troca, de uma barganha com Deus. O jejum é um desejo maior por algo mais excelente. É deixar aquilo que é bom, o arroz, o feijão, a carne, é deixar isso de lado por um tempo, por algo que é mais excelente. O que é mais excelente do que a nossa própria alimentação? É a presença de Deus. Então, os ninivitas receberam a palavra de Deus, e ao receberem a palavra de Deus, eles demonstraram crença em Deus e atitudes de arrependimento. Eles jejuaram e, como sinal de humilhação, de que eles não tinham nada para fazer por eles mesmos para mudarem aquela situação, diz o texto que eles se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor, sinal de humilhação, de dependência de Deus, em jejum, em atitudes diante do Senhor. Meus irmãos, tudo começa com a palavra de Deus. O universo veio a existir pela palavra de Deus. O Senhor diz que a palavra dele não voltará vazia. Não voltará vazia. Nós precisamos crer na palavra de Deus. A palavra de Deus mesma testifica dela, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é de extrema importância e nós precisamos dar crédito, crer na palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor livra nações de destruição. Em segundo lugar, quando a gente olha para esse texto, o segundo livramento que Deus pode conceder é quando nós
nos humilhamos diante dele. O segundo livramento está no versículo de 6 a 9. Bom, vamos recapitular aqui. Como Deus livra uma nação da destruição? Em primeiro lugar, nós vimos aqui, versículos 1 até o 5, Deus livra uma nação da destruição enviando a sua palavra. Em segundo lugar, Deus livra uma nação da destruição quando ele ganha o coração dos governantes. É assim mesmo. Deus livra uma nação da destruição ganhando o coração dos governantes. Note comigo o versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez proclamar um decreto, por mandato do rei e seus grandes. Então, o que aconteceu aqui? Quando a palavra de Deus chegou a Nínive, as pessoas creram nessa palavra e também chegou aos ouvidos do rei que viria uma destruição da parte de Deus por causa da maldade, um juízo da parte de Deus por causa da maldade de Nínive, das pessoas, dos habitantes de Nínive. Quando essa palavra ela chegou ao coração do rei e dos seus líderes mais próximos, sabe o que aconteceu? O texto diz que ele se levantou do trono. Uma tradução melhor da NVT, Nova Versão Transformadora, diz para nós que, na verdade, ele saiu do trono, porque ele creu em Deus e ele entende que existe um Deus que governa sobre todas as coisas. E a partir desse momento, quando ele sai do trono, ele se levanta do trono, então ele também se veste com roupas de pano de saco e também de cinza. E aí ele faz um decreto. O que estava acontecendo aqui? Quando a palavra de Deus chegou aos ouvidos e ao coração dos governantes de Nínive, o coração deles foram ganhos pela palavra de Deus. E ele fez um decreto. Qual que é o decreto? Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, que sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Gente, olha que decreto maravilhoso. Por parte dos governadores de Nínive. Eles fizeram um decreto para fazer paralisar tudo, mas para o povo se voltar a Deus. Olha que decreto poderoso. Nem os animais deveriam comer, nem os animais deveriam se alimentar. Uma atitude, humanamente falando, radical. Mas era um decreto para levar as pessoas ao arrependimento, à conversão, até a presença de Deus. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com a gente hoje, guardadas as devidas proporções. Por quê? São decretos municipais, são decretos estaduais, decretos federais. Muitas vezes os decretos se opõem uns aos outros, gera incerteza. Muitas vezes as pessoas, a população, não sabe se olha para um líder maior, se olha para um líder local, gerando incertezas, muitos decretos, mas nenhum desses decretos é uma convocação para o povo se voltar para Deus. Por que não há? O Estado é laico. É claro que
diante de uma democracia, se ensina, se prega que não pode haver mistura da religião com a política. O Estado faz a sua parte, a religião, a igreja faz a sua parte, mas em tempo de destruição, em tempo de pavor, em tempo de caos, em tempo de ruína, meus irmãos, essa atitude dos governantes de Nínive são muito bem-vindas para nós. É necessário um decreto, sim, não só dos pastores, dos homens de Deus, mas também dos nossos governadores, para nós nos humilharmos em oração, em jejum, para nós nos voltarmos para o Deus único, verdadeiro, o Deus todo-poderoso, porque é assim que haverá o impedimento de uma destruição de uma nação, de um povo, de uma raça, de uma etnia, de uma família, de uma empresa e de tantas outras instituições. É assim, meus queridos irmãos, que nós recebemos o livramento da parte de Deus. Aleluia! Nós precisamos tanto do Senhor, que os nossos governantes possam ser alcançados também pela palavra de Deus e que o coração dos nossos governantes sejam ganhos pela palavra de Deus, se derretam diante do Senhor. E eu tenho certeza que haverá uma grande transformação na nossa Maringá, no nosso estado, no nosso Brasil e no nosso mundo, quando os povos se curvam diante de Deus. Deus faz grandes coisas, Deus faz maravilhas, meus irmãos. Enquanto os nossos governantes, eles não se curvam diante do Senhor. Na verdade, quando nós assistimos os jornais, nós assistimos às telecomunicações, parece que os jornalistas, parece que a imprensa excluiu o nome de Deus dos seus dicionários, mas graças a Deus, que ainda Deus tem levantado os seus servos, para lembrar que existe um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus de graça, de misericórdia, mas também de juízo, e que nós precisamos nos humilhar diante dele, nos curvar diante dele, porque Deus pode sim reverter a situação da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Aliás, se alguém pode, esse alguém é Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Jonas está nos ensinando isso. Jonas está nos ensinando como Deus livra uma nação da destruição. Como Deus faz isso? Em primeiro lugar, enviando a sua palavra. Em segundo lugar, Deus faz isso ganhando o coração dos nossos governantes. E em terceiro lugar, Deus faz isso promovendo uma conversão em massa. Deus faz isso, em terceiro lugar, promovendo uma conversão em massa. Versículo de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Tem tanta coisa linda nesse texto, o texto é tão profundo, nós não temos tempo para entrar em detalhes, mas tem uma questão teológica aqui tão importante que fala sobre o Deus que se arrepende, mas na verdade é uma linguagem antropopática, segundo os teólogos. Para nós entendermos um pouquinho mais de Deus, nós precisamos utilizar de sentimentos e de antropomorfismos humanos para nós falarmos de Deus, porque Deus é tão superior, Deus é tão grande, Deus é tão além de nós mesmos, além daquilo que a gente pode pensar, imaginar, sentir, que nós precisamos usar linguagens humanas para tentar explicar, externalizar o que Deus faz. E o texto diz aqui que o juízo de Deus, que viria para a destruição da nação, ele foi anulado. Sabe o que aconteceu? Uma conversão em massa. O que é conversão? Conversão é eu estar andando por um caminho mau, e aí eu faço o retorno e passo agora a andar no caminho do bem.
Sabe o que é conversão? É as pessoas que estão andando segundo os seus próprios conceitos, as pessoas que estão andando segundo os seus próprios princípios, segundo os padrões que não são os padrões de Deus, e de repente o Senhor, pela palavra dele, no poder do Espírito Santo, convence essas pessoas, e essas pessoas abandonam os seus próprios caminhos, abandonam as suas ideologias, abandonam os princípios que não são os princípios da palavra de Deus, e se convertem, e começam agora a andar no caminho de Deus. É isso que a nossa nação está precisando. É isso que o mundo está precisando, de conversão a Deus, uma volta para o caminho de Deus, uma volta para a palavra de Deus, uma volta para a oração, uma volta para a intimidade com Deus. É disso que nós estamos precisando, povo de Deus, é disso que a nação brasileira precisa, e eu tenho certeza que Deus pode fazer isso de novo. Deus fez isso lá em Nínive, Deus fez isso na história da igreja, e Deus pode fazer isso hoje de novo. Uma grande conversão, um grande avivamento, um grande mover do Espírito Santo soprando sobre a nossa nação. Ah, meus irmãos, se isso acontecer, a corrupção vai diminuir, se não será extinta, vai diminuir. O Senhor vai colocar amor pelo próximo, o Senhor vai colocar um zelo pela palavra dele. Nós precisamos destas coisas. Louvado seja Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus das Sagradas Escrituras. Jonas está nos ensinando como Deus livra uma nação da destruição. Vamos recapitular isso? Deus livra uma nação da destruição, enviando a palavra dele. Não rejeite a palavra de Deus. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Receba a palavra de Deus. Receba Jesus como seu Salvador. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Receba o Senhor. Ande nos caminhos dele. Em segundo lugar, esse texto diz para nós que o Senhor livra uma nação da destruição, ganhando o coração dos seus governantes. Nós precisamos orar para que os nossos governantes, respeitosamente, se convertam ao Senhor. Eu não estou falando de uma conversão a uma igreja, a uma denominação. Eu estou falando de uma experiência real com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Em terceiro lugar, Deus livra uma nação da destruição quando há promoção de uma conversão em massa. Há uma mudança de pensamento, há uma mudança de atitude, há uma mudança de ação. É a esse Deus que nós servimos e adoramos. Que Deus livre a nossa cidade das epidemias, das pandemias e de toda a proliferação de coisas más, porque o Senhor abomina o mal e Ele, pela misericórdia dEle, pode nos alcançar. Vamos ouvir mais uma canção? Queria que você cantasse conosco, na verdade, e em seguida nós vamos voltar orando, pedindo essa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos orar agora, porque nós cremos, irmãos, que a vontade do Senhor será realizada na sua vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Nosso Deus é tremendo, é glorioso, majestoso, poderoso. E nós vamos orar agora, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto online. Nosso desejo, Senhor, é um, se não outro, de ser instrumento de bênção, Pai, na vida daqueles que nos ouvem. Nós queremos agora, Pai, pedir a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos pedir, Senhor, o livramento do Senhor sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor mostre uma direção para os nossos governantes, Pai, derramando sabedoria sobre a vida deles, Senhor, para que possamos, Senhor, viver uma vida, Senhor, debaixo da Tua graça, da Sua bondade, do Seu amor e da Sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Visita, Senhor, a irmã Rosemary, Pai. Chegou aqui um recado para nós que ela está com dengue, que o Senhor possa curá-la também, restaurar a sua saúde, Pai. E enfim, Senhor, oramos também pelo restante do mundo. Nós intercedemos, Pai. O mundo, Senhor, caminha de mal a pior, mas nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor, nesse Deus misericordioso, que quando nós nos curvamos diante dele, ele nos livra do caos, ele nos livra, Senhor, da destruição. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós descansamos. Muito obrigado por esse tempo tão especial com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Louvado seja Deus para todo sempre. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus por mais esse culto online
Domingo à noite, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos juntos de novo, se não pelo canal da igreja, pelo meu canal. Hoje nós tivemos algumas dificuldades de transmitir o culto pela página da igreja, pelo Facebook da igreja, mas nós estamos lutando aqui para levar uma palavra de edificação para a sua vida, uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? E vamos vencendo essa quarentena aí, um dia após outro dia, vamos caminhando, vamos vencendo aí com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, tá bom? Queria impetrar a bênção apostólica, não porque eu sou apóstolo, mas porque a bênção apostólica vem dos apóstolos da Bíblia, tá bom? Então nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Estende a sua mão assim, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os dons, as consolações, o fruto e a unção do Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Quem recebe, diga amém, Senhor Jesus. Olha, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe, uma ótima noite de sono, uma ótima noite de descanso, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus, estamos encerrando a nossa transmissão online. Amém, amém. Agite as águas paradas da minha alma, me leve com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer,